Desde 2016, os clássicos paulistas são assistidos no estádio apenas pela torcida do time mandante. É a chamada torcida única. Nesses 8 anos, outros estados adotaram esta prática também, alguns ainda não, né? E o resultado disso a gente vai descobrir agora. Eu recebo aqui no estúdio hoje o sociólogo, professor Maurício Murat e o jornalista Paulo Garritano, da equipe de esportes da EBC. Eu sou o Sérgio do Bocage e o No Mundo da Bola está entrando no ar. Muito bem, professor Murat, é uma satisfação recebê-lo aqui mais uma vez. É um assunto que a gente discute há 8 anos. Deu resultado? Bem mais de 8 anos. Na verdade, isso começou em 1988. Então, pelas minhas contas, lá se vão 36 anos. Né? Agora, mais desse foco da torcida única, você tem toda a razão. É 8 anos para cá. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, discutindo esse tema tão importante e tão recorrente. 8 anos de torcida única em São Paulo. Resultado, bem objetivamente, dentro dos estádios, a coisa melhorou. É a chamada paz dos cemitérios. No entorno e se distanciando dos estádios, piorou. Nós chegamos, fazendo pesquisa lá, a encontrar conflitos que resultaram em ferimentos graves, internação em UTI e até em mortes, distantes até 60 quilômetros do portão dos estádios. Então não é a solução torcida única. A solução é um plano estratégico nacional que nós defendemos desde sempre, que tem que envolver o país todo com 3 conjuntos de medidas interligadas e ao mesmo tempo. Medidas de caráter repressivo, medidas de caráter preventivo e medidas de caráter reeducativo. A torcida única, eventualmente, poderia ser uma dessas medidas, mas não a única e não aquela considerada como panaceia, como remédio para todos os males. Quando o senhor fala, vou chamá-lo de você. Claro. Quando você fala que começou há 36 anos, por quê? Porque quando foi o Léo Sóstenes, o dirigente da Mancha Verde, foi assassinado na porta da sede da Mancha Verde em São Paulo. E não houve até hoje... Mancha Verde, torcida do Palmeiras. Isso, torcida do Palmeiras, que depois acabou e virou Mancha Alviverde, né? Uhum. Com os mesmos diretores, com o mesmo endereço. Você vê que esse negócio de acabar também com torcida não resolve. Mas ele foi assassinado lá. Até hoje o caso não foi devidamente esclarecido, mas a suspeita forte é que teria sido a torcida do Corinthians, né? Uma rivalidade histórica e tal. E aí a torcida do Palmeiras, a Mancha Verde, que era chamada àquela altura dos hooligans brasileiros, lembrando os hooligans, a torcida mais violenta do mundo, da Inglaterra, não só na Inglaterra, mas a origem é inglesa, tem até na Dinamarca, hooligans mulheres. Eu fui acompanhar lá mulheres, inclusive, que fazem lutas marciais e tudo, um negócio seríssimo. Mas, enfim, a Mancha Verde era chamada os hooligans brasileiros, eles prometeram vingança e se vingaram efetivamente. E aí começou. Morte daqui, morte dali, a coisa foi se propagando e a seguir, a partir de 1980, isso foi 88, a partir de 1991, 92, começou a haver a associação, a parceria do mal entre torcidas organizadas. E aí a coisa se propagou para o Brasil todo. E as autoridades olharam isso com um olhar bovino, achando que isso ia passar. Não passou, só cresceu, se aprofundou e de lá para cá a articulação com o crime organizado, com o tráfico de drogas, com o tráfico de armas, e isso tem piorado muito. Na verdade, o Plano Estratégico Nacional para a Paz junto às torcidas, junto aos torcedores, seria uma contribuição imensa para a redução da violência no Brasil, porque hoje a violência das torcidas é completamente articulada à violência geral do país. Olá, Garritano, satisfação recebê-lo. O que Muito dizer obrigado. diante disso tudo? Muito obrigado, Bocage, professor, como sempre dando aula. Eu tenho uma coisa a dizer sim, Bocage, que eu estou muito feliz ao ouvir o professor explicar essa situação para a gente. Por quê? Porque há muito tempo que eu defendo e digo
e outras pessoas às vezes não têm a mesma opinião e a gente respeita, de que a questão da torcida única é um atestado assinado e carimbado da incompetência dos envolvidos. Além disso, é você punir o torcedor que não tem nada a ver com a história. E algumas pessoas não concordam. E agora, com esse relato de uma pessoa que estuda, que acompanha e que está mostrando com fatos e com pesquisas de que aumentou a violência ao redor do estádio, claro, dentro do estádio, a torcida única, evidentemente, vai diminuir a briga, mas não resolveu o problema e que aumentou em 60% no dia do jogo ao redor do estádio. E eu diria mais, em outros dias que antecedem aos jogos, tem briga. A gente acabou de ver essa semana gangues no Nordeste que brigam em semanas que nem tem jogo. Ele cruza com um cara no posto de gasolina, não tem com a camisa e briga. Então, eu fico feliz em poder hoje confirmar de fato que o que eu defendo há algum tempo, dizendo que os envolvidos querem simplesmente lavar as mãos e dizer tira a torcida que vai resolver, o professor muito bem explicou que piorou. E eu, o outro que quer ir para o estádio com a sua família e com o seu filho, não pode ir por conta desse tipo de medida. É uma situação, até eu lendo recentemente, o futebol brasileiro está formando uma geração de torcedores desacostumados a ver um torcedor adversário dentro do estádio. Sim. E isso perde a essência do futebol, do jogo. Há que ter duas Aquela torcidas. provocação. Há que ter duas torcidas. Duas. Agora, tem que se respeitar. E respeitar aí não é só meramente uma palavra, é respeitar a lei. Quando os hooligans foram controlados, não resolvidos na Inglaterra, a primeira medida que o Lord Taylor, que foi o coordenador de todo o projeto Taylor para a contenção dos hooligans, falou é o seguinte: somos todos ingleses, né? Eles, né? Somos todos ingleses, então todos temos que respeitar a lei. E não há quem desrespeitar a lei estará desrespeitando o Estado inglês. Então sofrerá o peso do Estado inglês. É essa a questão. A essência do futebol, a previsão é de duas torcidas, há que ter a competição, mas competição não significa agressão, e muito menos agressão com a finalidade de matar o adversário. Isso é um código de guerra, não é o código esportivo. Então, deixa eu até lhe perguntar em cima, eu ia fazer outra pergunta, mas diante do que foi dito aqui. O Estatuto do Torcedor, ou a lei que rege, né, a prática do futebol nos estádios e tal, ela não deveria ser aplicada, e sim uma legislação mais rígida, a legislação federal, se fosse o caso? É mais ou menos, é isso, não? Não, eu acho o seguinte, o problema da legislação em todos os setores da vida brasileira pode melhorar, claro, porque a sociedade muda, as leis devem mudar acompanhando. Mas, no geral, ela é boa. O caso da legislação aplicada ao esporte, o Código de Defesa do Consumidor, Sim. O Estatuto do Torcedor, etc. Porém, o problema é a aplicação da lei. Eu vou te dar um dado. Somente 3% é a média histórica dos delitos cometidos no âmbito do futebol. Agressão, depredação e até morte, de todos os delitos, repito, somente 3% são punidos até as últimas consequências. Em torno de 60% dão entrada na delegacia policial e são soltos no mesmo dia. E gente com passagem pela polícia, o que se repete também no âmbito nacional, sob todos os pontos de vista da violência. Então, se a lei fosse aplicada, rigidamente aplicada, o que se pede, que é um endurecimento da lei, já haveria pela aplicação dura. Então, professor, a questão é a seguinte, assim, a gente vê pelas imagens que é fácil identificar, em muitas situações, os agressores. Então, isso a gente tem de fato. O que eu lhe pergunto é o seguinte, esse processo do não cumprimento da lei, isso para onde? Por exemplo, é a polícia que não prende, ou é a polícia que prende e a justiça estaciona e a justiça solta, ou a polícia não prende, não se chega aos culpados e a justiça nem tem acesso a esses culpados? Ou seja, onde está o entrave desse caminho? O entrave é geral. A polícia prende, a justiça solta. Ponto. Aí a polícia desiste de prender. Eu ouço isso falando, a gente vai prender para quê? Vai se indispor com o torcedor, que depois eles são jurados de morte pelo torcedor violento, que é marginal. Então,
O entrave é geral. A polícia prende, quando prende a justiça solta, aí a polícia prende menos e fica liberalizado ali e com muita corrupção. Eu já tive um caso que eu acompanhei que um bandido foi preso na porta do Maracanã, foi levado para a delegacia da Praça Bandeira. Ele comprou o policial com uma bala. Mas não é bala de revólver, não. Uma bala, tipo Juquinha. Falou, só tenho isso para te dar. O policial falou, então me dá, e o cara foi embora. Isso é inacreditável, porque essa malha de corrupção, ela acaba sendo estimulada pela malha de impunidade, a impunidade generalizada. Olha, todos esses dados, o que o Garritano falou, violência fora do estádio, que eu havia me referido também, 92% dos conflitos hoje em todo o Brasil, de torcidas organizadas, acontecem fora do estádio, em dias diferentes e horários diferentes. Sabe qual é a média, Garritano? 3, 4, 5 dias, antes ou depois dos jogos. Então, esse problema ultrapassou o futebol, e muito. Então, agora, a grande letargia, a grande paralisia, mais do que da polícia e mais do que da justiça, também dessas duas instituições, é a ausência de um projeto nacional de segurança pública, como foi feito na Inglaterra, como foi feito na Argentina bem menos, e como foi feito na Itália. O projeto do Brasil não vai adiante. Eu já estive em Brasília dezenas de vezes, já tive em dezenas de encontros. E por quê? E porque falta vontade política, falta interesse, falta esforço, articulação, porque vai ter que ter uma grande articulação nacional de várias instituições. Deveria ser capitaneado por uma parceria entre Ministério do Esporte e Ministério da Justiça e se espraiar por todas as instituições estaduais e municipais. E isso se mantendo, como foi feito, repito, na Inglaterra. Tem que se manter, não pode ser uma medida esporádica. Não, só quero dar uma informação, é que o professor Murat, ele é professor visitante da Universidade de Bolonha, na Itália, e lá ele dá aulas de sociologia do esporte, falando especificamente de violência. E tem tido a oportunidade de uma troca de experiências com gente do mundo inteiro para falar sobre isso. Eu vou querer tocar nesse assunto daqui a pouquinho. O que lá de fora pode ser trazido para cá? Eu só queria levantar uma questão polêmica que eu particularmente defendo, mas sei que, por exemplo, acho que o Boccagi é contrário e tem outros colegas que são contrários. Eu queria saber a opinião do professor. Apesar de o senhor bem ter explicado que já existe uma legislação, que isso podia ter sido resolvido se a legislação fosse cumprida, mas eu levanto uma seguinte questão, porque eu acho que tem a ver, até porque torcida, de bandidos ou não, faz parte do patrimônio do clube. Brigou com a camisa do clube, brigou perto do estádio, brigou na véspera de jogo, está vestindo a camisa, vamos punir o clube? Ah, mas o clube não tem nada a ver. Eu sei que não tem nada a ver. Mas não seria uma forma de inibir esse cidadão que se diz apaixonado? Brigou, o clube perde ponto. Tá com a camisa do clube, apareceu na imagem lá dando paulada no outro, o clube perde ponto. Essa é uma sugestão que há muito tempo se faz, ela tem os seus méritos, mas ela é polêmica. Eu acho o seguinte, a lei criminal brasileira fala que o criminoso tem que ser punido pelo seu CPF. Eu acho que por aí podíamos começar. E se você quer endurecer as leis, incluindo novas leis e leis com uma dosimetria da lei, né, a pena mais dura, você tem que começar por aplicar. Porque como é que você vai saber que precisa melhorar se você não aplicou a anterior? Então tem que aplicar duramente, levar até as últimas consequências e daí algumas outras medidas poderão vir. Essa de punir o clube, eu volto a dizer, ela é polêmica. Se você pega o CPF, o criminoso, porque o que a filosofia do direito diz? Ela diz assim, a punição é estabelecer a diferença entre quem cometeu e quem não cometeu o delito. É separar. Se você pune o clube ou proíbe a torcida, você pune todo mundo. E quem pune todo mundo, no fundo, não pune ninguém. Agora, essa medida talvez pudesse ser incluída no repertório das penalidades com uma punição esportiva. E essa punição praticamente não existe, ela deveria existir, principalmente a dirigente de clubes. Aí, de novo, cairíamos no CPF. Dirigente que tem acordo com grupos de torcidas organizadas. Que dá ingresso, que subvenciona viagem. Esses caras estão 3 horas da manhã no aeroporto esperando o jogador, ou 4 horas da tarde de uma terça, quarta-feira invadindo o CT. Como é que eles sobrevivem? Pois é. E eu já peguei torcedor em São Paulo
que diz o seguinte: como é que eu vou trabalhar? Eu confesso, eu não trabalho. Como é que eu vou trabalhar e, ao mesmo tempo, seguir o timão? E isso não é um caso isolado. Não. Eu cito isso porque isso é gritante. Agora, e como é que esse cara come? Como é que ele se veste? Como é que ele o transporte? Então, esses dirigentes que fazem desses grupos cabos eleitorais das políticas dentro dos clubes, às vezes políticas criminosas, quando querem derrubar E não um só treinador, dentro de clube, como também para cargos eletivos. Pois é. Existe diferença na violência de acordo com a região do país? A gente vê no Nordeste, principalmente, casos mais graves até do que aqui no Sudeste, né? Existe. Por quê? Existe por causa das divisões. Primeira, segunda, Série B, Série C é uma festa. Eu já acompanhei a entrada Uma festa ruim. Festa ruim, isso, bem colocado. Uma festa em termos de impunidade, de transgressão à lei, de corrupção. Negócio. Eu já vi em jogos de Série C, que eu viajo muito pelo Brasil para fazer isso. Eu já vi também, aqui pela TV, em coberturas então, que fizemos. O cara entrar com camiseta... O policiamento é menor. Muito menor, com camiseta e com uma pistola de um lado e pistola de outro. E passa cumprimento policial, às vezes é conhecido também que as cidades são menores. Então, há diferenças regionais. Agora, há um padrão. E é em cima desse padrão que a gente deveria começar. E do padrão, você vai fazendo as adequações. É isso que faz na Europa. Lá na Itália, eu coordenei um grupo com 16 países. 16 países. Todos tratando pela mesma coisa. Caetano é italiano. Aham. Sério? É. Da Calábria. Da Calábria. De São Lúcido. Oh, que maravilha. Eu amo muito a Itália, é um país maravilhoso, tem uma comida espetacular. E, enfim, tem muita coisa parecida com o Brasil. Eu acho muito interessante. Tem uma música espetacular, um vinho, enfim. Agora, tem violência de torcida. E aí esse grupo... 16 países, cada um traz seus relatos. Transgressão e medidas de contenção. Então, uma coisa ótima, por exemplo... Nesse conjunto, repressão, prevenção e reeducação, na reeducação, você tem uma série de medidas altamente criativas. Por exemplo, que o nosso grupo lá em Bolonha, na coordenação que eu fiz, de trabalhos criativos, vamos dizer, surgiu na Alemanha, uns 10 anos depois da Copa de 2006, a seguinte ideia. Quando a polícia prendia um cara visivelmente embriagado, bandidinho, que estava disfarçado de torcedor, o policial era orientado a perguntar assim: qual é o nome do goleiro do seu time? O cara não sabia. Qual foi o resultado da última partida do seu time? Não sabia. Isso foi considerado e foi agregado à lei, aí é que vem, né, quando você aplica, você pode ir refinando, foi agregado à lei como agravante da pena. Isso é uma criatividade, é um ato de criatividade muito interessante que facilita o trabalho do policial, que não é a repressão violenta, mas é uma reeducação e, ao mesmo tempo, ao fazer isso, a autoridade policial cresce. Porque diante do torcedor, o torcedor costuma muito falar: o policial não está com nada, não sabe nada. Essa medida de inteligência desmonta esse tipo de raciocínio. Mostra que ele não é um torcedor. E mostra que ele não é um torcedor. E detalhe, é agravante da pena. Porque quando nós levamos isso aqui num congresso que teve em Brasília, eu levei isso, houve um grupo lá de pessoas que defendiam, que é correto, defender os direitos humanos. Mas não pode se ultrapassar um limite de chegar a não defender o direito à cidadania. Eu penso assim. Então, quando eu levei isso lá, a coisa foi: mas isso daí transgride, porque a legislação não prevê isso. Mas é inteligente, não é uma violência, é um ato de preservação da cidadania e do pacífico, do homem de bem, da pessoa de bem. Então, vamos agregar isso à legislação. Aí cai um pouco o que o Garritano tinha falado anteriormente. O professor tocou no assunto seguinte: é o torcedor que vai para lá para brigar e torcer, o que vai só para brigar. E aí, uma pergunta de utilidade pública, pelo que eu vejo, assim, de mãe, pai preocupado quando um filho adolescente vai para o estádio. E aí eu já ouvi de amigos do meu filho o seguinte: não, no estádio briga quem quer. Eu não sou de torcida, eu não sou de gangue. E aí eu lhe pergunto, as pesquisas mostram isso, por exemplo, se o garoto for pro estádio, ele não faz parte de torcida, ele vai com a intenção só de torcer, ele vai com os amigos, ele corre risco? É verdade essa história? Briga quem quer, se envolve quem quer, ou o cidadão corre o risco mesmo fugindo de briga? Corre o risco, sim. Corre o risco, sim. Não tem essa.
É claro que se ele tiver com um grupo, o grupo um fica provocando o outro, esse tipo de coisa pode acontecer de forma mais facilitada, mas corre o risco sim. Corre o risco, inclusive, na total desorganização na entrada dos estádios, que já levamos também essa medida aqui na Europa, já se fez muito tempo, de abrir os estádios com horas de antecedência para fluir o torcedor. Não, eles deixam embolar, e nessa embolação ali tem agressão, roubo e Bebida mesmo... alcoólica dentro do estádio, mudaria alguma coisa? Mudaria. Todos os países que controlaram minimamente a violência, não é que o álcool seja o único responsável, mas o controle do álcool, ele é uma medida que mostra a presença da autoridade, que não assina embaixo a falência da Não, eu autoridade lhe perguntei pública. porque aqui no Rio, por exemplo, não pode bebida alcoólica, então fica todo mundo do lado de fora. Pois é a medida capenga, é o pato, Então, como é que e se aí? diz? É a caminhada do pato, né? Então é o seguinte, os locais onde isso deu certo, eu cito a Alemanha, na época da Copa do Mundo, que eu acompanhei, Portugal, que eu acompanhei, Inglaterra. O que eles fazem? É proibição da bebida alcoólica dentro e no entorno do estádio. Com raios, varia, mas em torno de 3 a 4 quilômetros. Porque se você deixa todo mundo beber ali, só entra quando está faltando 1 minuto para começar o Pois jogo, é pior. Dá confusão. Que já dá Não confusão. seria melhor liberar dentro, como acontece em Copas do Mundo, por exemplo? Ou por que Que não? todo mundo entraria? Então, mas por que não como já se fez lá fora e deu certo? Faz uma medida de impacto, né? De arrumação, proíbe tudo. E depois libera, começando, como outros países começaram, por liberar dentro. Porque dentro é sempre há uma contenção maior em bebida. E fora não, os caras chegam 10 horas da manhã, o jogo começa às 4, 5. Muita gente fala, inclusive, que não ter jogos preliminares também atrapalha isso. Que as pessoas deixam para chegar em cima da hora. Antigamente ia aos pouquinhos E era muito bom, né? enchendo o estádio. Queria fazer mais uma pergunta, posso? Claro. A gente está em plena semana de carnaval e a gente vê as escolas de samba aí, com as suas paixões, com suas respectivas torcidas. E não tem briga entre torcida de escola de samba, ou estou enganado, pode responder. E o que eu quero colocar é o seguinte, a gente vai numa escola de samba e você vê na quadra o torcedor do Flamengo aqui e o do Vasco ao lado dele cantando o mesmo samba abraçados. Como é que explica isso? Por que duas pessoas podem amar a mesma escola e se matar por conta de um time de futebol? Essa é a famosa pergunta de 10 milhões de dólares. Realmente isso é uma coisa que há que ser... E é estudada e há que ser mais estudada. Eu acho que o futebol tem um dado de competição muito grande. É um pouco diferente das escolas. As escolas se chamam de co-irmãs, né? Co-irmãs. No futebol você não é irmão de ninguém. E a competição futebolística, ela vem crescendo muito e da competição se chega quase ao conflito oriundo da competição. Em sociologia nós falamos, a competição descontrolada gera o conflito. Então é isso. Agora, tem tido uma articulação grande entre torcidas organizadas e blocos e escolas de samba. Também. E aí já tem tido brigas também. Pois nessas escolas de torcida. Agora, eu acho que quanto mais você carnavalizar a torcida, menos violência vai ter. Porque quanto mais música, mais batuque, mais dança, não sei o quê, você diminui. Outra coisa também que ajuda um pouco a explicar essa violência no futebol e não na escola de samba. Presença de mulheres e de crianças. Dentro disso que você perguntou, eu me vi uma coisa aqui na cabeça que é a seguinte, que o cenário é assustador, né? Porque a lei não é cumprida, as gangues aumentam. O policial para de prender porque a justiça solta. Se você para... A legislação não é apropriada. A legislação não é apropriada. A legislação existe, mas não é colocada em prática. Você fica pensando, bom, então é o caos, é o fim do mundo, porque só vai piorar. E aí eu lhe pergunto o seguinte, vamos lá na causa, na essência da história. Não sei se existe uma resposta para isso. Esse cidadão, ele briga por quê? É motivado por paixão, é a decadência total do ser humano, ele briga porque ele quer brigar, porque ele acha que ele é lutador, e aí não briga no ringue, briga na rua. O que motiva o cara a sair para matar uma pessoa que talvez ele nem conheça? O que se fala na violência em geral e também a do futebol é o seguinte, a violência é um fenômeno multifatorial. Tem aspectos psicológicos, familiares, políticos, trabalhistas, etc. e tal. É um conjunto. O ser humano, infelizmente, a gente tem que olhar isso de frente. O ser humano é um ser violento. É o único ser vivo que tortura o seu semelhante. É o único ser vivo que mata por qualquer motivo, por chamados motivos banais. Então, o ser humano é violento. Por isso,
Para o bem ou para o mal, os seres humanos, historicamente, criaram a chamada civilização. Qual é a diferença da civilização e a barbárie? É que a barbárie, essa violência intrínseca, natural no ser humano, ela é despejada livremente. A civilização é o controle desse descontrole humano que é natural, essa violência, essa agressividade, é o controle desse descontrole com base na lei, na ordem, na civilização e nas instituições. Tudo isso é chamado de civilização, regras, leis, acordos e tal. Se você tem isso, embora seja a violência um dado da natureza humana, você controla. Se você não tem isso, você tem impunidade. Se você tem uma polícia despreparada, se você tem uma justiça que não funciona, uma legislação que não é aplicada, aí nós estamos à beira do caos. Infelizmente, é a situação brasileira. Algo mais? Estou assustado. Professor Morar, muito obrigado. Algo mais a dizer sobre esse tema? Agradecer a vocês e dizer que vocês sempre estão debatendo, se esforçando por aprofundar esse tipo de assunto, que é fundamental. É isso. As autoridades podiam ver mais o mundo da bola, hein? Tá bom. Obrigado, professor, pela participação. Valeu, Garritano, obrigado. Deixe o seu like, clica no sininho para receber a notificação, faça o seu comentário, compartilhe. É sempre muito bom falar com vocês. Forte abraço.